Boa tarde, tudo bem com vocês, galera do 7º ano? E aí, nossa aula de hoje é sobre o reino Monera. O reino Monera, ele é formado pelas bactérias e cianobactérias. Então, hoje, nós vamos iniciar o estudo do reino Monera. Ok, gente? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção para depois não terem dúvidas, certo? Se bem que na aula do Zoom, daqui a pouco, a gente vai esclarecer maiores detalhes a respeito desse reino, tá certo? Então, vamos primeiramente caracterizar o reino. Então, todos os seres pertencentes ao reino Monera, eles são unicelulares. Quanto à organização do núcleo, eles são procariontes. Por que procariontes? Porque possuem núcleo desorganizado. Então, o termo procariontes só é visto no reino Monera, porque os demais reinos não são procariontes. Somente o reino Monera é que as células a célula é procarionte, ok? Tá compreendido assim? Então, quanto à nutrição, os seres pertencentes ao reino Monera poderão ser autotróficos, que são aqueles que produzem seus próprios alimentos, automaticamente são quem? As cianobactérias ou algas azuis. E heterotróficos, que são aqueles que não produzem seus alimentos, que é o caso das bactérias, certo? Então, até aqui tá claro? Ótimo. Preste atenção. Então, a gente vai começar, depois dessas características que nós vimos, a gente vai começar pelo estudo das bactérias. Quando se fala em bactérias, as pessoas ficam logo aterrorizadas, achando que todas as bactérias são causadoras de doenças, e, no entanto, nós sabemos que nem todas as bactérias são causadoras de doenças, porque existem as bactérias úteis. As bactérias úteis, como por exemplo, nós temos aquelas bactérias que fazem a reciclagem da matéria na natureza, certo? Então, essas bactérias são as bactérias saprófitas, certo? Nós temos as bactérias úteis que fazem a transformação dos alimentos, como por exemplo, aquelas bactérias que são utilizadas para a fabricação da coalhada, ou do iogurte, né? Como é o caso do Lactobacillus acidófilos, certo? E as bactérias patogênicas, que são aquelas bactérias que causam doenças. Então, são a minoria as bactérias que causam doenças. Tem também aquelas bactérias que vivem no solo, em uma relação mutualística, né, nas raízes das plantas. Tem aquelas bactérias que transformam o nitrogênio em nitrato, em nitrito, então são bactérias úteis. Então, pelo que vocês veem, existem mais bactérias úteis do que bactérias nocivas, certo? Então, as bactérias, vistas ao microscópio, elas apresentam sob 4 formas, que são as formas de cocos, as formas de vibriões, as formas de espirilo e as formas de, cocos, vibriões, espirilos, certo? Então, tem outra forma que agora eu não estou me recordando, certo? Cocos, que é em forma de globosa, em forma esférica. Vibriões, que é em forma de vírgula. Espirilo, em forma de espiral. E de bastão, que é em forma, e de bastonetes, que é em forma de bastão, certo? Estava um pouco aérea, né? Distante dessas formas. Bom, então, as bactérias, elas podem se apresentar, as formas de cocos, podem viver isoladas, né? Um coco sozinho, como também pode viver em associação, juntas. Duas bactérias juntas formam diplococos.
várias bactérias associadas, pode formar um estafilococcus, pode formar um cacho de uva, que é o streptococcus, tá certo? Então, as bactérias, elas tanto podem viver sozinhas, como formando colônias, certo? Bom, deixa eu ver mais o que é que nós temos para falar das bactérias. As bactérias patogênicas, que eu já falei que são aquelas que causam doenças, que transmitem doenças, as doenças causadas por bactérias são tratadas, é diferente das doenças causadas por vírus, porque as doenças causadas por vírus não existe medicamento, existe repouso e ingestão de muito líquido. Já as bactérias é diferente, já com as bactérias é diferente. Por quê? Porque com as bactérias vai ser feito o uso de antibiótico, assim como também vai se utilizar em algumas doenças a vacina, né? Então, uma das doenças que eu vou citar algumas doenças aqui causadas por bactérias, como é o caso da tuberculose, que existe a vacina, né, a BCG. Tem também a meningite, que também é uma doença fatal, né, mas também existe a vacina. Tem a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Tem-se a gonorreia, que também é uma doença sexualmente transmissível. Tem-se a lepra ou hanseníase, né, que todo mundo já escuta falar em lepra, hanseníase tranquilamente, né? Então, são qualquer luxe, difteria, o tétano, certo? O tétano, existe vacina também contra o tétano. Então, são inúmeras as doenças causadas por bactérias. Então, esses seres, eles são microscópicos, nós não vemos, mas no nosso ambiente, elas estão presentes, né? Então, temos que ficar com o sistema imunológico bem para poder esses organismos não penetrar no nosso organismo também, né? Esses seres, esses indivíduos não penetrar no nosso organismo, tá certo? Então, vamos ficar atentos quanto a esses seres, porque esses seres também tem no nosso corpo, tem dentro do nosso corpo, tem no nosso intestino, fazendo parte da flora intestinal, tem na nossa boca, certo? Nós temos milhares de bactérias na nossa boca, nós temos bactérias no nosso intestino, só que as bactérias do nosso intestino são bactérias úteis, que vão se alimentar das coisas que não vão mais servir pra gente, das coisas estragadas, ok? Compreender direitinho? Só corrigindo o que eu falei nesse instante, a respeito das formas das bactérias. Forma de cocos, forma de bacilos, que eu falei de bastonete. Então, bacilos, que tem a forma de um bastão, de um bastonete. Forma de espirilo, que tem a forma de espirilo, que tem uma forma de espiral. E a forma de vibrião, que é a forma de vírgula, tá certo? Isso visto ao microscópio, tá certo? Então, gente, outra coisa também que eu falei, né, a respeito da associação dos cocos, eu disse que o streptococcus correspondia a um cacho de uva, mas não. Quem corresponde a um cacho de uva são a forma de estafilococcus. A forma de streptococcus corresponde a um colar, certo? Então, tá corrigido, tá certo? Para depois você dizer, a professora falou isso. Não, eu tô corrigindo aqui, que streptococcus é a forma de um colar. Os cocos ficam todos enfileirados, certo? A forma de estafilococcus, ele tem a forma de cacho de uva. Os cocos ficam se associando como se fossem cachos de uvas, ok? Bom, e falando da reprodução das bactérias, as bactérias se reproduzem sexuadamente e assexuadamente. Uma reprodução sexuada é aquela que tem a participação de gametas, certo? Ou seja, existe o gameta masculino, existe o gameta feminino. Uma reprodução é dita assexuada
quando não envolve a participação de gametas. Como assim? Uma célula se duplica, né? O material genético se duplica e ali ocorre a divisão dos núcleos, certo? Do núcleo da célula, porque ela se reproduziu, o DNA se duplicou, tá certo? Então, essa forma de reprodução assexuada, a mais frequente nas bactérias, é a forma assexuada por cisciparidade ou divisão binária, quando a célula se divide em duas células, ok, gente? E a reprodução sexuada, que tem a participação de gametas, é que duas bactérias se juntam, se tocam através de uma pontezinha e trocam material genético. Então, todas as duas células vão se reproduzir sexuadamente. Elas trocaram material genético, certo? Então, a parte de reprodução das bactérias é essa: reprodução sexuada, reprodução assexuada. Depois eu quero que vocês relacionem quais são as doenças mais comuns causadas por bactérias. E vocês sabem que as bactérias, como eu disse, que ela está no ar, ela está no nosso corpo, ela está na água. Então, a bactéria se encontra em todos os ambientes. Então, é impossível a gente viver sem estar na presença das bactérias, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho esse conteúdo e até a nossa próxima aula do Zoom. Tchau!